Cadê o Hernan, direto da nossa redação aqui? Porque ele falou assim, me chama porque tem atualização. Fala, Hernan. Tudo bem, Casão? Thiago, abraço para todos. Olha, o Corinthians está esperando para ver se terá o Roger Guedes ou não. Houve um avanço na situação da rescisão de contrato do Roger Guedes. Notícia que eu acabei de receber. Os empresários estão otimistas que vão conseguir rescindir com o Shannon Lunen. Aí caminho aberto para o Corinthians, que tem sim interesse no jogador, no atacante, assim como o Renato Augusto. No Palmeiras tem gente saindo já. O Matias Vinha, o uruguaio, foi vendido para a Roma da Itália, 70 milhões de reais. Faltam apenas aqueles ajustes finais para o Palmeiras anunciar a venda do lateral esquerdo. E uma última informação. Sobre o Luiz Adriano, interesse do Grêmio, outros clubes da Série A do Brasileirão, diretoria do Palmeiras me disse o seguinte, não tem interesse em negociar o Luiz Adriano, que é um jogador importante, está machucado, mas logo vai reforçar o Palmeiras. Thiago. O Hernan é assim. Fala, Hernan, ele aperta o F5, atualiza tudo de uma vez. Valeu, meu amigo, muito obrigado pelas informações. Casão, falando especificamente do Corinthians, bom nome neste momento, tem o Juliano, que não sabe ainda quando vai jogar, e agora talvez o Roger Guedes. O futebol do Corinthians, esse campeonato do Corinthians, do Campeonato Brasileiro, é muito difícil. O Corinthians corre riscos com essa equipe. Vai reforçar? Chegou o Juliano, ótimo, pode chegar o Roger Guedes, pode chegar Renato Augusto, a equipe vai ficar mais fortalecida. Mas e o dinheiro? De onde vem? O Corinthians está devendo 2 anos e meio de fundo de garantia para os funcionários. Está com dívida para a categoria de base, pagou um pouco semana passada, mas está devendo ainda. Para mim, tem que tomar cuidado para não entrar na estrada que entrou o Cruzeiro. Bem complicado. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso Globo Esporte. Daqui a pouco, claro, que a gente fala dos Jogos Olímpicos. Cadê a imagem dele? Dele, porque eu falo do Claudinho. Sabe muito bem, né? Jogou no Corinthians, agora no Bragantino e agora, lá em Tóquio, do outro lado do mundo, é o cara da seleção. Daqui a pouco tamo junto. Não sai daí. A pergunta é... Aí tá aí na tela, professor. O Silvinho tem obrigação de mostrar a evolução, porque senão agora fica nessa muleta. Não, mas os caras vão chegar, quando os caras chegar tudo vai melhorar. Não, mas os caras não estão. Só um vai estar por enquanto, né? Ele tem obrigação de mostrar a evolução, professor? Ele tem obrigação de estender esse limite. E a gente entende isso por evolução. Estender o limite desse time, né? Ele tem tempo. Ele tem um adversário agora acessível. Porque se não for contra o Cuiabá, que ganhou um jogo nesse campeonato, vai ser contra quem? Contra a Chape, de que o Corinthians já ganhou. E que é o único que não ganhou de ninguém no campeonato. Então não tem essas desculpas. Tem tempo. Tem possibilidades ali do time render um pouco mais, principalmente do meio para frente. É o tipo de adversário contra o qual o Corinthians se dá melhor. Acho que isso conta a favor dele. Né? O Cuiabá é quase uma filial do Corinthians, né? É o time que o Corinthians não quis. Meio time do Cuiabá passou pelo Corinthians, passou recentemente. Então não tem mais essa desculpa do tecnicamente inferior que teve contra o Galo. Não é uma derrota para você dizer, nossa, como é que perde do Galo. E vai ter de novo contra o Flamengo também. Ninguém vai cobrar do Corinthians atuações de gala e grandes vitórias contra Galo e Flamengo. Mas vai cobrar um pouco mais de jogo, né? Eu acho que a história do jogo contra o Galo foi triste nesse sentido. Triste para o corintiano, lógico. Era uma virada já esperada. O jogo estava 1-0 e eu já estava fazendo projeção aqui de cálculo do linha de passe. Estava 1-0 para o Corinthians e eu falei, deixa eu ver quantas viradas seguidas o Corinthians tomou do Atlético. É a terceira virada seguida. 3 jogos já que o Corinthians perde de virada. Então é essa bola cantada. É isso que eu acho que o Silvinho tem 2 momentos, assim, contra o Cuiabá, é obrigação de resultado sim. Como é, por exemplo, de jogar de igual para igual, até com superioridade contra o Ceará em casa, porque senão fecha, né? Isso daí é obrigação. Agora, contra o Flamengo, contra o Santos na Vila, um pouco mais de jogo também. E esses reforços, a gente sabe, todos eles chegam em níveis diferentes de recondicionamento, em termos de tempo que não está jogando. Alguns desses reforços só estão no Corinthians por causa disso, que é o caso do Renato Augusto. Isso foi fundamental. Se o Corinthians não desse tempo, não ganhava a parada. Se o Renato Augusto tivesse uma forma melhor, acho que o Flamengo teria se interessado mais do que se interessou. Então tem todo esse estado de coisas. Mas num primeiro momento, sim, tem tempo para treinar. Tem adversário acessível, esse da segunda-feira. Eu diria que até é obrigação, porque se não tiver obrigação de ganhar e jogando bem contra o Cuiabá, vai ter contra quem nesse campeonato?
Isso é verdade. Obrigação é a palavra, Pascoal? Eu vou falar um negócio, quando bate nesse negócio de obrigação é que é danado, né? Aí é que é danado, porque a gente tem que enxergar primeiro uma outra palavra, é evolução. O Corinthians não tem evolução, né? Eu aqui me coloco como defensor do Silvinho. Não tem muito mais do que ele fazer. Eu sei que o professor, o Zinho, a Ivana, podem ter a ideia, e eu sei o pensamento deles a respeito de jogar com 3 zagueiros, liberar um pouco mais o Piton pela esquerda, dar liberdade, já que não tem o meio armador, dar liberdade para os laterais, para que eles possam fazer as jogadas de fundo. Resgatar o Fagner, que sumiu no ataque, né? Isso, O Fagner sumiu no ataque. Eu sei que tudo isso, mas aí você tem que olhar para o ambiente interno e reparar que não tem muito mais do que... Tem o estilo de jogo que a gente está falando aqui, que deu certo com o Mancini em um dado momento. Esse estilo de jogo do Corinthians também deu certo em um dado momento, mas as coisas não evoluem. O Corinthians vai bem contra times que estão abaixo dele da tabela. Quando pega um time do mesmo nível ou então superior, o Corinthians não vira. E aí está o problema, porque aí a palavrinha é outra, é técnica, né? Porque a palavra que custa mais caro no futebol é qualidade. Quem tem qualidade custa mais caro. Veja o time do Atlético Mineiro, veja o time do Flamengo, veja o time do Palmeiras, porque esses times têm qualidade, jogadores que têm qualidade, e custa muito caro isso. O Corinthians tem uma certa dificuldade nesse aspecto. Depende do Gustavo Mosquito, mas depende de um só. É muito pouco. Muito pouco. Eu acho que o Corinthians tem que evoluir. Eu acho que você dar ao treinador a oportunidade de trabalhar numa semana é importante, para que ele possa evoluir com o time do Corinthians. Encontrar sistemas, encontrar uma alternativa.